Para completar, novidades sobre a venda de Riquelme, jogador do Palmeiras para o Zenit, as últimas no mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma novidade envolvendo a venda de Riquelme, do Palmeiras para o Zenit. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola, te contei durante o final de semana que o time russo está disposto a bancar 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus para contratar o atacante de 18 anos de idade que ainda espera por uma oportunidade no time principal do Palmeiras, apesar de arrebentar na base. Também contei para vocês que o Palmeiras pediu 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, totalizando 15 milhões. A chance desse negócio acontecer nesse momento é pequena. Isso porque a janela de inscrições na Rússia se encerra na sexta-feira. Com um detalhe importante, o Zenit contava com a venda do Pedro, jogador formado no Corinthians e que é hoje um destaque lá no Zenit, para ocupar esse espaço justamente com o Alisson. Pedro tinha uma negociação com o Al-Ittihad que poderia chegar a 35 milhões de euros, mas o negócio esfriou, a tendência é que o Pedro permaneça na Rússia, não abrindo espaço para que o Riquelme seja contratado. Riquelme que já foi alvo de 3 propostas de clubes do exterior. O primeiro deles foi o Sporting, disposto a pagar 2 milhões de euros por um empréstimo. Depois o Nottingham Forest apareceu com uma oferta de 6 milhões de euros, a mais nova oferta de 8 milhões fixos, mais 4 milhões tudo em euros, ou seja, 12 milhões de euros por conta do Zenit. Ah, só para completar, se você não conhece muito o Riquelme, só 18 anos de idade, artilheiro da Libertadores da América Sub-20 nessa temporada e artilheiro do Palmeiras tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro da categoria. Para falar sobre o Riquelme do Palmeiras. Eu contei com exclusividade aqui no canal, embora hoje muita gente tenha publicado sem dar nenhum crédito, e o mais maluco nem é isso, mas é o mais maluco é outras páginas que começam a repercutir a informação e dão crédito para quem não foi o primeiro a publicar, mas tá tudo certo, beleza. Bora falar sobre o Riquelme do Palmeiras. O Zenit procurou o Palmeiras, oferecendo 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em euros de bônus para esse jogador de 18 anos de idade, que foi o artilheiro da Libertadores da América Sub-20 no ano e o artilheiro do Palmeiras na Copa do Brasil e no Brasileiro. O Palmeiras foi campeão brasileiro Sub-20. O Palmeiras disse, não, 8 mais 4 a gente não aceita. A gente aceita 12 fixos mais 3. A janela na Rússia fecha essa semana, tá? E a janela na Rússia fecha na quinta-feira. E esse negócio, pelo que eu entendi, dificilmente vai sair, porque além da pedida maior, olha a diferença, né? O Zenit oferece 8 mais 4, para um atleta que não consegue jogar no profissional, 8 mais 4. Aí o Palmeiras responde que quer 12 mais 3. Então a proposta feita pelo Zenit, 8 mais 4, vira o mínimo que o Palmeiras pede, 12 e mais 3. E assim, se quiser pagar, paga, se não, não vai vender. Esse mesmo Riquelme já tinha tido uma proposta do Forest de 6 milhões de euros e uma proposta de empréstimo do Sporting de Portugal por 2 milhões de euros. Repito, o Riquelme ainda não jogou no time principal. Tá querendo minutos, tá pedindo minutos e não dão minutos para ele. Por que eu acho que esse negócio dificilmente vai acontecer? Além dessa pedida maior do Palmeiras, o Zenit estava contando com a venda do Pedro, ex-Corinthians, pro Al-Ittihad, e essa vaga do Pedro seria utilizada pelo Riquelme. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco daquela relação de atletas com menos de 21 anos de idade que podem ocupar 2 vagas? O Riquelme iria para uma dessas vagas, tá? E a Zenit, o CSKA e outros olhando sempre para atletas muito jovens do Brasil. Nicola, traga notícias do Veiga no Palmeiras. Rafael, ele está tentando se colocar em forma. Ele sonhava em ser negociado, o Palmeiras alega que não chegaram propostas boas. O Kaique tá... Paulo Gabiroba eu já tinha registrado também. Nicola, Abel corre risco de demissão perdendo do River? Não. Dardo, chance nenhuma dele cair. Ele pode perder para o River, pode perder o Campeonato Brasileiro. A Leila Pereira, pelo contrário, hoje trabalha para que o Abel fique até 2027. E aí só mais um registro. O Abel desembarcou na noite desse domingo e voltaria a trabalhar nessa segunda-feira. O Palmeiras autorizou que ele ficasse alguns dias a mais do que o restante do elenco. Os jogadores se apresentaram na última quinta, ele voltou ao trabalho hoje. São 5 dias a mais de folga. Isso se dá, segundo ele, porque o Abel precisava resolver algumas coisas burocráticas com a inscrição da sua filha numa faculdade e também porque ele tirou alguns dias para ficar um pouco mais com os pais que moram lá em Portugal, tá bom?
Para você ver, Nicola, Palmeiras é exemplo de vendas, e o São Paulo e o Corinthians e o Santos desastre. Eu não gosto da Leila, mas tiro o chapéu, baita gestão. Capita é verdade, sem sombra de dúvida. Mas a Leila pegou a coisa bem preparadinha, né? Para mim, o Paulo Nobre foi o cara que mudou a história do Palmeiras, o Gagliotti consolidou essa mudança e a Leila veio para dar sequência, tá bom? Hora de falar sobre o motivo da viagem de Abel Ferreira a Portugal. Você sabe que os atletas do Palmeiras voltaram aos treinos na última quinta-feira. O Abel iniciou seus trabalhos apenas nessa segunda-feira, 5 dias depois do restante do elenco. O que lhe garantiu muitas críticas, especialmente nas redes sociais, de torcedores do Palmeiras, entendendo que ele não foi profissional. Pois bem, o Palmeiras deixou vazar que a permanência do Abel por mais alguns dias em Portugal teve a ver com questões burocráticas que envolvem sua filha. Filha mais velha do Abel passou na faculdade e vai estudar na cidade de Braga, onde o Abel e seus familiares têm residência fixa. E por isso, o Abel precisou ir a Portugal para dar entrada na documentação para permitir que a filha pudesse começar a estudar. Ele pediu para Leila Pereira, presidente alviverde, que o deixasse ficar mais alguns dias para que ele tivesse a oportunidade de estar ao lado dos pais. A Leila Pereira fez essa concessão, o Abel voltou às atividades e agora segue a programação normal. Palmeiras que volta a campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O meio de semana está reservado para a Copa do Brasil e o Verdão já está eliminado. Essa concessão mais uma que a Leila Pereira fez ao Abel também tem a ver com a tentativa de convencê-lo a renovar logo seu contrato. O vínculo entre Palmeiras e Abel se encerra em 31 de dezembro. As especulações sobre Fenerbahçe e Al Ahly do Egito já foram esgotadas. O Fenerbahçe não fez proposta, o time egípcio fez oferta, mas não agradou. Bora falar agora sobre o Otávio, que chegou a ser especulado em 4 clubes brasileiros: Grêmio, Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro. O futuro do Otávio foi definido nessa segunda-feira. O meio-atacante brasileiro que se naturalizou português para jogar na seleção de Cristiano Ronaldo é novo reforço do Al-Qadisiyah, também da Arábia Saudita. Você sabe, ele pertence ao Al Nassr, estava fora dos planos do clube saudita, apesar de um salário astronômico, 20 milhões de euros por ano ou 127 milhões de reais. Otávio ganha cerca de 10 milhões e 600 mil por mês. Houve consultas de clubes brasileiros. O Internacional e o Grêmio tentaram entender as condições. Em relação a Grêmio e Palmeiras, posso assegurar para vocês que não houve nem sequer contato. Essa informação me foi passada por uma pessoa da família do Otávio na manhã dessa segunda-feira. Só para completar, é importante dizer que o Al-Qadisiyah vai assumir 40% dos salários do atleta nesse primeiro ano, que equivale ao último ano do vínculo dele com o Al Nassr. O Al Nassr vai continuar bancando 60% dos salários até junho de 2026. A partir daí, é o Al-Qadisiyah quem assume o restante, o salário integral do jogador. Ele assina um contrato de 3 temporadas e somente a partir daí, depois desses 3 anos, é que ele pensa em voltar ao Brasil. Só para completar, registrar ainda que se o Internacional fez uma sondagem e parou, o Grêmio chegou a fazer proposta oficial e considerada boa. O problema é que a diferença era grande em relação à possibilidade da permanência do Al-Qadisiyah. Havia uma vontade enorme dos sheiks, dos responsáveis pela Liga Saudita, na permanência do Otávio por lá. Até por isso o acordo com o Grêmio não avançou. Queria registrar para vocês que a proposta tricolor feita ao Otávio era de 16 milhões de euros ao longo de 3 temporadas. Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo assim que a gente tiver postado vídeos aqui para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? Então, rapaziada, se você gostou desse tipo de conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando realmente do Verdão. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!